E aí, gente, beleza? Estamos iniciando um podcast novo. O nome é FéCast e aqui discutiremos pontos importantes da fé cristã. Hoje eu tô com o Wesley. Tudo bem, Wesley? Beleza, Irã? Tudo bem com você? Aqui tá tranquilo também. O senhor é cristão há quanto tempo, Wesley? Sou cristão desde 2011. Foi quando eu conheci o cristianismo, né? Meu pai tem uma linhagem espírita, né? Ali do Vale do Amanhecer. E eu conheci o cristianismo em 2011. Já tem aí cerca de 23 anos, né? Vai tempo, hein? Noia. Eu nasci em 2003. Quando você conheceu o cristianismo, eu tinha 9, 10 anos. Não, desculpa, 2001. Nossa, então nem tinha nascido 2 anos antes de eu nascer, 23 anos. Então, gente, trouxe uma pessoa que tem experiência com a Bíblia, louvado seja Deus por isso. E hoje vamos discutir um tema muito importante, sobre o livro de Levítico. Já ouvi muitas pessoas perguntarem, o livro de Levítico fala o que de Jesus? Como aprendemos de Jesus através do livro de Levítico? Porque quando muitos lê, né, tem aquele lado, podemos dizer que bravo de Deus, né, onde tem algumas ordens mais severas. Só que quando você passa a entender esse livro, você vê que é um livro que fala do amor de Jesus. E é exatamente sobre isso que queremos falar hoje. Não é mesmo, Wesley? Sim, é importante a gente conhecer a teologia do Antigo Testamento. Por quê? Porque Jesus mesmo diz em João 5,39 que toda a escritura aponta para ele, né? Então, o que o Antigo Testamento ele mostra a respeito de Jesus, né? E o livro de Levítico é um livro assim que nos traz muito conhecimento, muita teologia a respeito do sacrifício de Cristo. Amém. Olha, eu quero começar um ponto interessante para você que muitas pessoas se indagam. Logo no início de Levítico, né, a gente percebe que tinha ofertas queimadas, né, de animais, né? E como essas ofertas queimadas de animais faz a gente entender o sacrifício de Jesus? Então, primeiramente a gente precisa entender qual que é o objetivo do livro de Levítico, né? Porque Moisés, quando ele recebeu as instruções de Deus, ele escreve o livro de Êxodo. Então o Êxodo vai narrar o conhecimento de Deus, né? Por meio de Moisés, levado ao povo, lá no Egito, escravo. Depois narra a história da saída, das pragas. E diz que depois de 50 dias que eles saem do Egito, né? Que eles comemoram a Páscoa, eles chegam ao Monte Sinai. E ali Deus dá toda a lei, né? Depois Moisés sobe ao monte. E lá no monte, Deus ele dá várias instruções para Moisés. E o livro de Levítico, ele traz o nome, né, de uma linhagem sacerdotal. Então, Levítico, ele deriva de Levi, que era um dos filhos de Jacó, ou de Israel, e posteriormente se torna uma das tribos de Israel. Arão, ele era da tribo de Levi, Moisés também era da tribo de Levi. E Deus separou essa tribo para trabalhar nos assuntos relacionados ao santuário, né? Que toda teologia e culto do antigo Israel estava relacionado ao santuário. E os levitas eram as pessoas responsáveis por ministrar todos os assuntos relacionados ao santuário. Então, a gente tem aqui no livro de Levítico todas as instruções que Deus passou para Moisés e Moisés registrou no livro a fim de instruir como os levitas eles deveriam agir em relação a todos os sacrifícios, né? Então, você fez uma pergunta importante, né? A primeira pergunta foi sobre o sacrifício de animais, né? Como que essas ofertas queimadas, elas nos ajudam a entender o sacrifício de Jesus. Então, o capítulo 1 fala sobre os holocaustos, né? Então, eram ofertas voluntárias. O que isso quer dizer? Que essas ofertas, elas tinham o objetivo da pessoa que levava a oferta expressar um desejo de comunhão com Deus. Se a gente for em Levítico 1, verso 3, vai mencionar, na verdade, esse capítulo ele fala 3 tipos de ofertas diferentes que você poderia levar, né? Quando você tivesse esse desejo de expressar uma comunhão com Deus. No verso 3, você poderia levar uma oferta de gado, que poderia ser, o gado aqui no caso seria um animal maior, poderia ser um boi, entendeu? Ou uma vaca. Também no verso 10, a gente vai ter um gado miúdo, ou seja, poderia ser uma ovelha, uma cabra, um cabrito. E a partir do verso 14, a gente tem aqui uma oferta de aves, poderia ser uma rolinha ou uma pomba, né? Então, a primeira coisa aqui a gente percebe
que para ele levar essa oferta, ele tinha que ter a consciência de que ele tinha cometido um pecado, né? Que ele tinha feito algo contra Deus. E o desejo de fazer um concerto com Deus, de ter mais comunhão com Deus, ele levava essa oferta. E a gente percebe que as ofertas aqui, elas estão escalonadas na questão de poder aquisitivo. Poderia ser um gado maior, uma vaca, que é maior e mais caro do que uma ovelha, né? E a ovelha, ela é mais caro do que uma pomba ou uma rolinha, entendeu? Então, todas as pessoas, dependendo das suas posses, elas poderiam expressar esse desejo de se apressar em ir diante de Deus para apresentar ali o seu sacrifício, né? Segunda coisa, ele não deveria ir em qualquer lugar. Ele não poderia fazer esse sacrifício lá na casa dele. A primeira coisa, ele tinha que ir até o santuário, que foi o local que Deus organizou para que isso fosse feito. Terceira coisa, ele deveria colocar as mãos na cabeça do animal, expressando o desejo de confissão, né, de que aquele animal ali que seria morto por causa do erro que ele tinha cometido, né, ou de uma coisa errada que ele fez. E outra coisa, ele deveria matar o animal, ou seja, aquele que levava o animal até o sacerdote ou o santuário, ele deveria colocar a mão na cabeça e ele mesmo deveria matar o animal. E depois que ele matou o animal, ele deveria cortar os animais em pedaços. Depois que ele fez todo esse processo, o sacerdote iria organizar, né, ali os pedaços daquele animal para ser queimado, e o sangue, né, que era derramado ali do animal, porque quando ele perdia o sangue, por isso que era degolado, né, porque quando ele perde o sangue, perde a vida. Esse sangue, ele era aspergido na base ali do altar. Então, o que isso tem a ver com Cristo, né? Quando a gente vai lá em Isaías 53, a gente percebe que Jesus, ele foi morto como um cordeiro, né? Sem defeito, macho. Ele foi moído pelas nossas transgressões, né? Então, essas ofertas queimadas, elas nos ajudam a entender o seguinte, que o pecador, ele tem uma dívida contra uma lei que foi quebrada, mas ele não pode resolver o problema por si mesmo. Alguém que é maior do que ele paga o preço. Você falou um ponto interessante, né? O que entendemos até agora, que, como fala em Romanos 6:23 também, que o salário do pecado é a morte, né? Sim. E tem que ser pago um preço. E a gente via que tinha sacrifícios de cordeiros, gados, que apontava para Jesus. Mas eu tenho uma indagação interessante para você, que muitos já me perguntaram também. Esse sacrifício do cordeiro era o que garantia a salvação do pecado deles, o perdão? Ou era o sacrifício que havia de vir, que era de Cristo Jesus? Esse sacrifício, ele apontava, né, para aquilo que era maior. Lá no livro de Hebreus diz que Cristo, ele é um fiador de superior aliança. Ou seja, a primeira aliança que Deus fez com os hebreus foi mediante a uma morte de um cordeiro. Agora, quando Cristo morre, o próprio sangue dele é oferecido. Ele perde a sua vida. Então, quando ele vai fazer a Santa Ceia, a gente vai comentar mais para frente, né, ele fala, esse é o sangue da nova aliança, derramado em favor de vós. Então, todo o sacrifício daqueles animais, eles não tiravam em si o pecado da pessoa, mas era como se fosse um cheque pré-datado. Por quê? Porque ele apontava para um Salvador que ia vir. Então, quando ele levava o cordeirinho, ele estava expressando diante de Deus o reconhecimento de que Deus providenciaria um Salvador. E isso é fundamental no processo de salvação. Eu não posso me salvar por minhas obras e por minhas ações, mas aquilo que Deus providenciou para me salvar. Amém, muito interessante. Mais um ponto de Levítico 1 que queremos saber se é um mito ou verdade. Dizem que o fato de ter os pombinhos, não só sacrifício de cordeiro, era como você falou, era por questão de posse também, mas exatamente pelo motivo de uma pessoa que não tinha situação de ter um cordeiro, matar
sacrificar um ser mais barato, né? Um animalzinho mais barato. Era por questão disso mesmo? Se ele sacrificasse, por exemplo, um pombinho, ele não precisava mais sacrificar o cordeiro. Se ele não tivesse uma posse de ter um cordeiro, ou pelo menos em algum período X, ele precisaria salvar o cordeiro. Aliás, sacrificar o cordeiro. A gente tem que ver a questão do tempo, né? Por exemplo, hoje eu posso ter uma aquisição financeira. Eu não vou esperar eu ficar rico ou ter posses para poder me apresentar diante de Deus. Então, esse ato de Deus, ele determinar alguns tipos de oferta dependendo da posse da pessoa, isso demonstra a graça de Deus, que a salvação está disponível a todas as pessoas, independentemente da situação financeira que elas tenham, ou do lugar ou cargo que elas exerçam. Todos podem ir diante de Deus para fazer uma reconciliação. É muito interessante saber que logo no capítulo 1 a gente percebe o quanto se mostra o amor de Deus, né? Sim. Às vezes a pessoa fala, nossa, é um livro difícil, complexo de entender, só que já está apontando para um Salvador que havia de vir. Então imagina a felicidade que eles sentiam a saber que Cristo Jesus viria por eles, né? É muito interessante. Na época eles não sabiam o que era Cristo, né? Eles sabiam que o descendente da mulher, né, que foi apontado lá em Gênesis capítulo 3:15, ele viria. O próprio Moisés, lá no livro de Deuteronômio capítulo 18, diz que Deus ele enviaria um profeta semelhante a ele, né? E assim todos os profetas apontavam, quando a gente percebe ali no livro de Números capítulo 25, né? Quando o Balaão ele vai, ele é convocado ali, contratado para amaldiçoar o povo, ele fala, olha, um cetro procederá de Jacó, né? Uma estrela vai vir, né? Um cetro. E isso apontava para o Salvador, diz que ele esmagaria as têmporas de Moabe, né? Indicando que o mal seria eliminado por causa das obras desse príncipe que viria, né? E lá no livro de Mateus, a gente percebe que isso se cumpriu em Cristo. Voltando ali um pouquinho na sua pergunta a respeito das pombinhas e dos rolinhos, né? Quando Cristo, lá no livro de Lucas, você pode ler depois capítulo 1 e o capítulo 2, que vai falar sobre o nascimento de Jesus. O próprio José e Maria, quando eles foram dedicar a Jesus, eles não tinham uma condição financeira alta. E você vai perceber que os animais que eles se apresentam diante de Deus ali, para apresentar Jesus, né, eles levam uma pombinha. Ou seja, Jesus ele era humilde, a sua família, ele vem de uma linhagem humilde, né? No dia do nascimento de Cristo, ele não tinha lugar para ele ficar. Onde que ele ficou? Numa estrebaria, junto com os animais ali. Ele foi colocado dentro de um poço, onde o animal põe comida, né? Aquilo ali era a manjedoura que Cristo nasceu, indicando que eles eram pessoas humildes. Nossa, é muito interessante isso aí, né? Então, até na época de Jesus, até o momento que Jesus morreu na cruz, até aquele momento havia os sacrifícios, então, né? Sim, na verdade, o santuário continuou. Isso, continuou até ele ser destruído no ano 70, né? Quando o Ciro ele vem com o exército romano e ele destrói. Mas, para Deus, ele teve uma efetividade mesmo até o momento em que Cristo morreu, né? Se você for lá no livro de Mateus, no capítulo 26, no capítulo 27, você vai perceber que Cristo, quando ele morre, o véu do santuário se rasga de alto a baixo, né? E ele se rasgou bem na hora do sacrifício do cordeiro, que era efetuado por volta de 3 horas da tarde. E houve um terremoto também. Então, provavelmente, o sacerdote ele não conseguiu fazer o sacrifício daquele horário. O verdadeiro cordeiro morreu. E a partir de então, já não havia necessidade de oferecer o cordeiro. Mas como os líderes de Israel, os sacerdotes, né, os fariseus ali, os saduceus, eles rejeitaram a Jesus, eles continuaram oferecendo as suas ofertas, os sacrifícios, mas o verdadeiro sacrifício já tinha sido realizado. Você viu que interessante que você falou que houve um terremoto também, né? Sim. E até escureceu, né? Sim, a Bíblia fala que da hora sexta até a hora nona, né? Por volta de meio-dia até o horário da morte dele, houve uma escuridão, né? E você quer ver que coisa interessante? Já pegando esse gancho, teve uma pesquisa recente da NASA, né? Que eles viram os eclipses, né? Que tiveram. Sim. E tem como prever por conta da rotação do Sol e da Lua, né? Tanto quanto os que tiveram e os que vão ter. E pegaram todos os que tiveram. E quando alguns pesquisadores teólogos foram ver no site da NASA, né?
bem exatamente na época que Jesus morreu, no dia que Jesus morreu, eles foram ver se teve o eclipse naquele dia, como relata na Bíblia, né? E olha que incrível, é de arrepiar. A NASA, né, relata que teve um eclipse naquele horário, no horário descrito na Bíblia e em Jerusalém. É incrível ou não? A Bíblia fala que Jesus ele nasceu no tempo certo, né? Gálatas 4:4. Profecias de Daniel, capítulo 9, indicava a época em que Cristo ele apareceria como Messias, o ano que ele ia ser batizado. Aponta também o ano que ele seria morto. E cumprindo toda a Escritura, desde Êxodo, né? Que a Páscoa ela acontecia no 14º dia, né? Para o 15º. Jesus ele morreu naquele dia, naquela Páscoa, naquela sexta-feira da Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa era comemorada no pôr do sol de quinta-feira daquele ano. Por isso que Jesus ele fez ali a Santa Ceia, o pão, né, o suco, e no outro dia eles continuavam comemorando a Páscoa. Por quê? Porque naquela noite eles deveriam comer aquele cordeiro, né, que haveria sido morto, comer com a sua família, com ervas amargas, que apontava para a saída deles do Egito. Então isso é interessante. Muito interessante mesmo. Agora, prosseguindo um pouco mais, em Levítico 3, tem mais uma pergunta interessante para você. Tem essa oferta de paz, né, em Levítico 3. E como essa ideia de paz é por meio do sacrifício de Jesus, como pode relacionar a paz que Jesus nos trouxe? Tem algum vínculo mesmo, oferta de paz, com a paz que Jesus traz? Ou era outro significado? Porque uns dizem que a ideia da oferta de paz era ser uma oferta de coração, né? Só que se Levítico aponta para o sacrifício que há de vir, a gente pode tirar algum aprendizado, correto? Sim, na verdade, todas as ofertas, elas deveriam vir do coração, né? Tanto as que a gente acabou de estudar, né? Sobre o sacrifício ali, aquelas ofertas, os holocaustos que eram apresentados diante de Deus. As ofertas pacíficas, elas vêm, assim, de paz, né? Todos que pegaram a sua Bíblia e abrir lá, fala pacíficos, né? O propósito dessa oferta, realmente, ela não é descrita no livro de Levítico, né? Por que você deveria apresentar, né? Mas a gente tem uma ideia lá em Levítico capítulo 7, do verso 11 até o verso 20, que ela podia ser levada como uma oferta de ação de graças também. Verso 12 até o verso 15, né? Capítulo 22, verso 29 e verso 30. Ela também poderia ser uma oferta voluntária, né? Poderia também ser uma oferta relacionada ao cumprimento de um voto, né? Você fez um voto, você vai e oferece ali o holocausto, a oferta, né? Uma oferta pacífica. Está lá em Levítico capítulo 7, versos 16 até o verso 17, né? Então, essa era uma oferta que era diferente, né? Uma oferta onde as pessoas, elas comiam o animal que era sacrificado, né? A parte mais importante ali, né, que no caso era mais saborosa, né, que as pessoas, por causa da culinária ali, era a parte do redenho, onde tinha uma certa gordura, né, e essa parte que era mais caro, ela era dedicada a Deus, né, era queimado ali no altar, e depois o sacerdote, ele recebia a sua parte, ele comia também, e aquelas pessoas que levaram, eles deveriam comer para a sua família, né. Então, era uma oferta que ela significava a aceitação também do ofertante, né? Que isso é o mais importante. Então, a pessoa ela levava aquela oferta para ter uma paz, assim, entre aspas, com Deus, né? Para ele ser aceito por Deus e ele também ter uma paz em relação àquelas pessoas que estavam à sua volta e essa oferta ele tem o seu cumprimento em Jesus, né? Porque por meio do seu corpo que foi morto, né? Ou seja, aquele cordeiro era morto e eles comiam, né? Então agora Jesus fala que ele é o pão da vida. E aí ele fala, o meu corpo que vai ser dado por meio de vós, ele é o pão, né? O meu sangue que vai ser derramado, ele vai ser o suco, né? Ele vai ser a bebida que você vai ter que beber, para que você tenha vida. Então isso indicando que todo aquele que aceita Jesus como Salvador, todo aquele que entrega a sua vida para Jesus, faz parte agora desse novo propósito. Ele participa do corpo de Cristo. Porque adiantaria Jesus ele morrer por você se você não aceitar isso? E é um ponto interessante, né, que você falou agora,
É claro que tudo vem do Espírito Santo, né? De nós nada procede algo bom. Só que, como lá tinha que ser uma decisão deles de uma oferta de paz, sim, hoje tem que ser uma decisão nossa. Eu quero me entregar a Cristo para o Espírito Santo começar a atuar em minha vida. Então é uma coisa interessante também, né? Tem que ser algo voluntário. Tem que ser algo de nós, ó. Eu quero Jesus, né? Eu quero aceitar meu Salvador. E assim o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida, agir, fazer a gente se tornar uma pessoa diferente, né? E não vice-versa. Porque, como lá em Levítico 3, né? Eles faziam voluntariamente e não obrigatoriamente, né? Se a gente parar para pensar aqui, dependendo de como você ia, você deve ofertar um macho, né? Por quê? Porque o macho ele era mais caro. Então sempre indica assim, o melhor ele é para Deus, né? O meu melhor vai ser para Deus. Então isso remonta a essa questão, né? Então, e aí a gente vai ter também, você poderia ofertar o macho, dependendo, podia ser um gado miúdo, né? Poderia ser igual o sacrifício anterior, né? A diferença do anterior é que aquele cordeiro ele era queimado, né? Agora aqui eles participam da refeição, né? Então a gente percebe que permanece a graça de Deus. Todas as pessoas podem oferecer. No verso 12 vai falar, se você oferecer uma cabra, né, perante o Senhor, ou seja, a cabra era um animal mais barato. Então isso indica que, mesmo você não tendo condições, você poderia ofertar algo também para Deus. E o interessante é assim, que é mais que um tipo de sacrifício, né? Tinha vários tipos de sacrifício, como relata em Levítico, e cada sacrifício apontava de uma forma diferente para Cristo. Cada sacrifício faz a gente entender mais do sacrifício de Jesus, né? Sim. E querendo ou não, de uma certa forma, é inexplicável o amor de Jesus. Não tem como a gente compreender na nossa mente limitada. Só que o livro de Levítico esclarece bastante, né? Sim, essas ofertas, elas apontam assim, o desejo que a gente tem de se aproximar de Deus, né? Não importa quem nós realmente somos, né? Se nós somos pecadores ou se nós nos enxergamos com poucos pecados. O que a Bíblia aponta é que todos nós temos que perceber que nós somos pecadores. E a aproximação de Deus, ela faz parte, né, do plano de Deus. Não adianta Deus ele salvar se você não pode se aproximar. Salvação, ela vem também trazendo a reconciliação, né, o ato de você se aproximar de Deus. Assim como Deus ele conversava com Adão e Eva lá no Éden antes do pecado, né? A gente esquece que toda a Bíblia ela aponta para um Deus que tinha um relacionamento e que perdeu esse relacionamento por causa do pecado. E agora Deus, ele vai atrás para buscar o pecador a fim de que esse relacionamento ele traga novamente essa reconciliação de paz, né? O próprio livro de Romanos, né, capítulo 5, verso 1, diz que quando nós somos justificados, né, pela fé, mediante aquilo que Jesus ele fez por nós, nós temos paz com Deus, né? Por enquanto a gente não vê Deus face a face, mas vai chegar o dia em que Cristo voltar e ele nos levará e aí a gente poderá estar para sempre com Deus, reconciliados dentro do tabernáculo de Deus. Amém. Acho que todos esperam por esse grande dia que há de vir, né? E eu espero. Amém. Wesley, continuando um pouco à frente, né? Vamos em Levítico 4 agora. Levítico 4 é um capítulo bem interessante, né? E eu tenho uma pergunta para você referente a Levítico 4. O sacrifício pelo pecado em Levítico 4 tem algo a ver com Jesus carregando os pecados da humanidade? O que fala Levítico 4? O que a gente pode aprender lá? Sim, a gente percebe aqui no capítulo 4, a gente não lê por causa do tempo, né, do podcast, mas você vai perceber uma coisa muito importante. Aqui no verso 2, Moisés, dando a instrução, ele diz o seguinte: fala aos filhos de Israel dizendo, quando alguém pecar por ignorância, qualquer um dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer. Então aqui a gente percebe o seguinte, é um pecado por ignorância. O que seria um pecado por ignorância, né? Não seria um pecado voluntário, que você premedita ele, por exemplo, um assassinato, né? Onde você vai lá, premedita ele
e faz o assassinato, né? Isso já é um pecado aberto, uma rebelião, né? Contra um princípio que Deus estabeleceu. Mas a gente pode comparar contra aqueles pecados que a gente faz sem saber, né? Ou a gente está condicionado por causa da nossa carnalidade, né? Então, por exemplo, às vezes você está aqui, você começa a ver o pensamento impuro, né? E você já dá asa para esse pensamento, mas você já acorda ainda aqui um pouco, né? Mas o que acontece? Você pecou, né? Você pecou, e quer queira ou quer não, mas aquilo estava arraigado em você, mas você pecou por ignorância, né? Na ignorância na questão do seguinte, que você sabia que você não devia fazer, mas você pensou errado, mas você já Se arrependeu. pensou que se arrependeu e pensou, pô, Senhor, eu fiz o que é errado, né? Então, às vezes, você pode estar conversando com alguém e aí esse fulano começa a falar mal de alguém e você entra na conversa, né? Você falou mal do outro, né? O falso testemunho. E depois você, nossa, percebe. Você percebeu. E aí o que acontece? Ali é um pecado. E fala assim, pode ser um pecado desse tipo, mas pode também ser um pecado onde alguém foi e apontou. Você não percebeu que era pecado, mas todo mundo ficou escandalizado, entendeu? Às vezes você numa conversa ali com alguém no seu trabalho e você falou uma palavra que você não deveria ter falado. Aí depois uma pessoa chega no canto e fala, olha, eu acho que o que você fez foi errado. Olha como você falou com ele, você falou palavras ríspidas, entendeu? Então, o capítulo 4 ele vai falar a respeito desses pecados, né? Imagina a gente, todos nós que aceitamos Jesus como Salvador, a Bíblia diz que nós somos justificados, né? E essa justificação ela traz paz com Deus. Mas o que acontece no processo, né? O que acontece no processo é que a gente não vai ser perfeito da forma que Deus quer que a gente seja da noite para o dia. Isso exige um processo, que a Bíblia fala que é o processo de santificação, que é todos os dias eu vou tomando as mesmas decisões ao lado de Cristo, a fim de que o meu caráter seja igual ao de Cristo, né, ao longo da minha vida. Só que nesse processo eu vou cometer pecado, né? É impossível uma pessoa que viva sem pecar. Mas a gente pode ir a Jesus, a gente pode ir a Deus, né? Pedir essa reconciliação. Então, esses sacrifícios aqui apontam para esses tipos de pecado, né? Que você comete, mas que você quer o perdão. Você quer a aceitação divina. Pode ser por ignorância, uma coisa que bateu na sua cabeça, pode ser porque alguém te falou, mas pode ser até uma coisa pública, né? Que você fez diante das pessoas. E as pessoas perceberam isso. E aqui a gente tem, no capítulo 4, né, basicamente 4 tipos, né, de sacrifícios que poderiam ser realizados, né? Ou 4 categorias de pessoas que poderiam levar esse sacrifício. Primeiro é o próprio sacerdote, né, que era a pessoa que era oficializada por Deus, ungida por Deus, para representar Deus diante das pessoas, né? Porque é ele que fazia todo o processo, né? Ali do sacrifício, que queimava os holocaustos, né? Que comia também junto com as pessoas ali naqueles sacrifícios pacíficos. Mas poderia ser que ele não estava oficializando no dia do santuário, mas ele cometeu um pecado, né? Então ele deveria reconciliar-se com Deus também. Porque todos nós somos pecadores, até os sacerdotes que representavam algo maior, né? A gente vai estudar isso um pouquinho mais à frente, mas o sacerdote, ele deveria, né? A segunda classe de pessoas está a partir do verso 13, né? Que poderia ser um pecado que foi cometido pela congregação, né? O que é a congregação? São todas as pessoas que fazem parte ali do povo, né? Poderia ser um grupo de pessoas, poderia ser uma família, né? Uma família contra a outra, né? Brigando por causa de alguma coisa, algum animal que atravessou a cerca, né? E você pegou para você. Poderia ser esse tipo de pecado, só estou citando um exemplo, entendeu? Que já não era tanto de ignorância também, ou sim, pode se enquadrar também Isso, de pode ignorância. se enquadrar também, porque foi o pecado que foi cometido, né? Por várias pessoas, né? E no furor também, né? Às vezes na ignorância ali, né? Na raiva, você falou alguma coisa, né? E todo mundo brigou, mas aí passou a noite, você pôs a cabeça ali no travesseiro e você começou a pensar, né? Oxa, a gente agiu de forma errada, né? E o que você deveria fazer? Primeira coisa, você conversava, né? E trazia o seu
sacrifício, né? Então, a oferta do sacerdote e da congregação, os sacrifícios eram iguais. O que eles deveriam fazer? Eles deveriam pegar um novilho macho, representando aquele que era mais caro, ou seja, o seu melhor para Deus. Então, a primeira coisa, a pessoa, no caso o sacerdote, ele imolaria o animal, né? Colocaria a mão na cabeça dele, imolaria. Se fosse, no caso aqui, a congregação, os mais velhos, né? Os anciãos, as pessoas de mais responsabilidade, eles escolheriam ali um para representar todo o povo, né? Que ia lá, colocava a mão na cabeça. Aí o que acontece? Oferecia, aí matava aquele animal, né? Por meio ali do ato de degolar, tirar o sangue. Esse sacrifício, eles pegavam e levavam o sangue para dentro do santuário. Dentro do santuário tinha 2 compartimentos, que era o lugar santo e o lugar santíssimo. O que dividia o lugar santo do lugar santíssimo era um véu bordado, de cor azul, né, púrpura, dourado, que tinha 2 querubins desenhados, né? E bem do lado do véu, no lugar santo, tinha um altar de incenso. Então, o sumo sacerdote, ele levava o sangue para dentro, aspergia o sangue 7 vezes, né? Ele molhava o dedo ali naquele lugar onde tinha o sangue e aspergia 7 vezes diante ali daquele véu, e ele pegava o sangue e colocava sobre os chifres do altar de incenso dentro do santuário. Depois ele trazia o sangue que sobrou fora do santuário, colocava abaixo ali do altar de sacrifícios, e depois as pessoas que levaram aquele animal, eles separavam a gordura ali da parte de dentro, os rins, e aquilo ali era queimado no altar. E o restante do corpo, toda a carne, eles levavam fora do arraial e eles queimavam sobre lenhas, né? Nada era comido ali daquela oferta. A melhor parte, por se dizer a gordura, né, ali, ele era oferecido a Deus. E o restante era queimado fora do arraial. Essa oferta aqui específica, ela aponta diretamente para Jesus. Por quê, né? Porque Cristo, ele morreu fora de Jerusalém. Então, o santuário ali apontava para Jerusalém, né? E o animal sendo queimado lá fora, que trazia a reconciliação, né, entre o pecador e Deus, apontava para Jesus, que morreu fora do arraial, né? E aí, por meio da morte, ele trouxe essa reconciliação. Pilatos comandava uma parte de Roma, possivelmente a morte dele foi em Roma? A morte de Jesus aconteceu em Jerusalém, né? Jerusalém mesmo? Lá de fora, lá no monte, lá no Gólgota, né? Ou Monte da Caveira, né? Que ficava fora de Jerusalém. Jesus, ele morreu num dia festivo, né? Ele morreu no dia da Páscoa, né? No dia que o cordeiro era sacrificado. E o ato de Jesus ele ser morto lá fora, se ele morresse lá dentro, seria abominação para o povo, né? Para a festa que estava acontecendo. Então, Cristo ele é levado lá no monte, ele teve que carregar a sua cruz, né? Então, por isso ele morreu ali em Jerusalém, pro lado de fora dos muros da cidade. Então, esse cordeiro que era queimado lá fora, ele apontava para esse sacrifício, né? Fora do arraial, que traz a reconciliação, né? A gente tem mais 2 sacrifícios também. Poderia ser um príncipe que poderia cometer um pecado. A palavra príncipe aqui poderia ser um líder de uma família, né? Que ele tinha cometido um pecado aberto. A mesma questão, né? O que muda aqui é que poderia ser agora um animal diferente. Tanto o sacerdote como a congregação trariam um novilho. Agora, o príncipe ou de uma pessoa comum, né? No verso 27 vai ter um título falando o sacrifício por qualquer pessoa, né? Poderia ser uma cabra ou uma novilha. Era um animal mais barato, né? Então, o sacerdote tinha uma escala maior. O povo é uma quantidade maior de pessoas, então quando você junta para poder comprar, fica mais fácil, né? Então, existe mais das pessoas. Mas agora, se fosse um príncipe, ou poderia ser qualquer outra pessoa,
ela poderia levar um animal mais barato. E aí entra a questão de que a fêmea era mais barata, né? Aí, Novamente, a humildade de Jesus aí, né? Se você não tinha uma situação, poderia ser o mais barato, mas seja humilde, se redimir diante de mim, vinha a mim, né? sim. Não importa como você está, sua situação, seu financeiro. E agora, o que diferencia aqui agora nessa oferta para as outras é que essa oferta, ela era levada ali no santuário, né? A própria pessoa, ela deveria pôr a mão na cabeça do animal também. Ela deveria matar, né, o animal. Ela deveria separar as partes, né? O sacerdote ali, ele colocaria o sangue na base ali do altar, né, nos chifres. Esse sangue ele não era levado para dentro do santuário, ele ficava ali fora. Mas agora, uma parte era dada para o sacerdote comer. Aí entra a mesma questão das ofertas pacíficas, né? Que agora a pessoa ela vai comer, né? Então, a gente percebe que Cristo, lá no livro de Isaías, né? Capítulo 53, ele fala que ele tomou sobre si as nossas dores, né? Ele foi moído pelos nossos pecados, né? Então, de maneira direta, Cristo, ele sofreu por causa dos meus pecados, por causa do pecado de cada um das pessoas que viveram nesse mundo, né? João fala que Jesus ele era aquele cordeiro que foi morto, né? Paulo ele vai falar que Jesus ele foi aquele cordeiro pascal, né? Que foi imolado. Então, o ato do sacerdote ele comer aquele animal também indica que o sacerdote ele também fazia parte do processo de purificação e reconciliação, porque ele também agora faz parte, ele toma parte na comida, entendeu? Da mesma forma, Cristo, para poder salvar, ele teve que se tornar um de nós, né? Ele teve que sofrer como um de nós. Mas a diferença é que Cristo nunca cometeu pecado. Mas o livro de Coríntios fala que aquele que não cometeu pecado, ele se tornou pecado por nós. Então isso indica que Cristo, para poder resgatar a humanidade, né, da morte eterna, ele teve que voluntariamente se tornar um de nós e se oferecer como nós. Rapaz, é muita informação para processar, né? Levítico 4, você falando das formas de sacrifício, eu não me recordo muito bem se é em Levítico 4, mas fala também de um pecado involuntário, que não era proposital, que era, por exemplo, uma pessoa que fez juramento e acabou esquecendo, não cumpria. Também era considerado um pecado, nesse caso ela lembrasse depois. Mas eu tenho uma pergunta, e se caso a pessoa não lembrasse, como ficaria a situação dela? E mais uma, dando um gancho nessa, né? A gente percebe que existia vários tipos de sacrifício. Tinha o que queimava 100%, tinha o que a gordura ia para Jesus, tinha o que não. Tinha os que exigia mais trabalho e outros menos. O pecado também pode ser considerado dessa forma. Se um pecado for mais leve, entre aspas, tem um sacrifício menor ou não? Isso dá a entender dessa forma? Pode gerar essa dúvida na pessoa ou não? Se a pessoa faz um estudo bem grande, bem específico de Levítico, pede bastante sabedoria do Espírito Santo. O que a gente pode perceber é que pecado é pecado. Não importa se foi eu que cometi ou se foi você que cometeu, não importa se eu roubei R$100 ou se eu roubei um centavo, pecado é pecado, né? Todos os pecados, eles têm a mesma consequência. O salário do pecado é a morte, né? O que diferencia dos pecados é a magnitude pela qual as pessoas percebem o pecado, entendeu? Por exemplo, eu roubar R$1 é diferente de eu matar uma pessoa. Vai ter as consequências de ser preso, As consequências são totalmente diferentes, entendeu? Então a gente percebe que da mesma forma que o pecado ele tem consequências diferentes, a forma pela qual a pessoa peca também pode ser mais difícil para que o Espírito Santo convença ela de pecar. Mas aos olhos de Deus, de forma resumida, é tudo pecado, é tudo abominável. Tudo é abominável diante dele. É interessante, mas assim, em relação à consequência, colher e semear, pode ser que
Dependendo do pecado da pessoa, a consequência aqui será maior, né? Será maior, você falou. Vai chegar um momento em que todos se encontrarão diante do tribunal de Cristo. E cada um vai prestar contas, né, de tudo aquilo que ele fez. O livro de Romanos 14:12 fala que cada um de nós vai prestar contas de si mesmo a Deus. Mas a gente tem um advogado, que ele é fiel e justo para perdoar os pecados, para fazer reconciliação. Amém. A gente precisa confiar no sangue de Cristo para nos purificar. Agora, um pouco mais à frente, vamos a um tema interessante de Levítico, que é um tema interessantíssimo. Lá em Levítico 11, quando se trata daquelas leis dietéticas, né? O que essas leis dietéticas de Levítico 11, como você deve comer esse animal é puro, esse animal é impuro, como que aponta para Cristo? Que comunicação, aliás, que conexão espiritual pode fazer a gente ter uma comunicação maior com Cristo? O que dá para entender quando fala, esse é impuro, tem algo a ver com a paz, tem algum significado? Na verdade, né, a gente tem várias leis na Bíblia, né? A gente tem a lei moral, que são os 10 mandamentos, né? Essa lei foi falada pelo próprio Deus. Essa lei, ela foi escrita pelo dedo de Deus, entregue para Moisés em tábuas de pedra. Fala em Êxodo 31, verso 18, se eu não me engano, né? Essa lei, ela é uma lei moral que ela deve reger a consciência de todas as pessoas. Ela é uma lei que ela resume tudo aquilo que o ser humano deve fazer. Depois nós temos os juízos, né? O que são os juízos? São leis menores que servem para regulamentar as leis dos 10 mandamentos, né? Nós temos também as leis cerimoniais, que são essas leis que nós estamos comentando aqui, né? A respeito dos sacrifícios, né? Essas leis, elas tinham forma correta de ser apresentadas diante de Deus. Nós temos também as leis de saúde, né? As leis de saúde, elas estão relacionadas à saúde do nosso corpo, né? À prevenção de doenças. Mas o que aqui o Levítico 11 fala o termo limpo, né? E o impuro, ele é muito mencionado, né? Então, esse termo de limpo e impuro está lá em Levítico capítulo 10, né? Verso 11 e 12, né? Fala que os sacerdotes, eles deveriam fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o limpo e o imundo. Da mesma forma, nós também devemos saber a diferença entre aquilo que é profano, aquilo que é limpo, entre aquilo que é imundo, entendeu? E aquilo que é santo. Então, o que a gente pode perceber é que a impureza, ela conduz as pessoas para o reino da morte. A pessoa pecadora, ela é impura diante de Deus. Então, ela vai para o reino da morte. O salário do pecado é a morte. Ela separava a pessoa do santuário. E para que ela pudesse ser purificada, ela precisava passar por um ritual de purificação, né? Então, ela tocou no animal imundo. Ela deveria ficar imunda até a tarde. Depois, ela deveria se lavar, né? Então, isso é um processo de purificação a fim de que ela pudesse se apresentar diante de Deus novamente. Então, a impureza é um princípio, né? É uma metáfora que representa a morte, como aquilo que separa o indivíduo de Deus. Agora, o Deus que habita no meio do seu povo, no caso ali por meio do santuário, né? Ele que era a fonte de vida, ele desejava trazer a vida para as pessoas. E o ato das pessoas se escolherem e decidirem, né, se afastar de tudo aquilo que era impuro, trazia uma conexão e uma proximidade maior com esse Deus. Então, o que a gente pode perceber quanto mais próximo a gente estiver de Deus, mais a gente vai conseguir ter noção daquilo que é impuro. E mais a gente vai querer se afastar dele. As leis dietéticas, então, dá para ter uma noção da pureza espiritual que Jesus nos traz, porque, assim, tem os sacrifícios que apontam para Cristo, correto? Só que você disse que existem vários tipos de lei, né? Então, a lei dietética, ela é para apontar para Cristo ou é para fazer a gente ter uma comunicação melhor com Cristo? Para que seria? Para dar uma clareza Na melhor? verdade, se a gente para pensar no que a gente está comentando aqui de Levítico, né?
os animais limpos e imundos, eles não foram determinados por Deus apenas por Moisés. Lá no Gênesis, capítulo 9, né? Capítulo 7, né? Quando você vai ter ali a questão do dilúvio, a gente percebe que já havia uma distinção dos animais que eram limpos e dos animais que eram imundos, né? Por quê? Porque os animais limpos, eles deveriam ser oferecidos a Deus em holocausto. Então, os sacrifícios, eles são exemplificados ali no santuário, mas eles já existiam. Caim e Abel ofereceram sacrifício diante de Deus. Deus, ele ofereceu um sacrifício de 2 animais ali para cobrir a nudez de Adão e Eva, né? Para produzir aquela roupa de pele lá em Gênesis capítulo 3, verso 21. Então, o sacrifício, ele já existia. E poderia somente oferecer sacrifícios de animais limpos. Por isso que quando Noé ele sai da arca, lá em Gênesis capítulo 8, você vai perceber que Noé ele pega animais limpos e oferece a Deus como um sacrifício. Entendeu? Por quê? Porque os animais limpos apontam para a pureza de Deus e para a pureza daquele que seria o sacrifício que Deus ofereceria. Entendeu? Então, o primeiro aspecto é esse. Entendeu? Uma pessoa que os animais limpos apontam para a pureza de Deus e para aquele que morreria, que seria um animal limpo. Então Jesus era um cordeiro, uma representação de um cordeiro. O cordeiro é um animal limpo diante de Deus, entendeu? Você não poderia pegar um porco e sacrificar, por quê? Porque um porco é um animal imundo. E o que caracteriza ele como sendo imundo? Né? Aí lá em Levítico 11 vai determinar, né? É a casca, o casco fendido, né? Não rumina. Então isso determinava um animal imundo. Ou seja, se Deus considera um animal imundo, quem somos nós para falar que esse animal é limpo? Entendeu? Nossa, foi Deus que criou, né? Foi Deus que criou, Deus que sabe o que é limpo e o que é imundo. Por mais que as pessoas comam os animais imundos, né, ou impuros, com certeza eles trarão, sim, uma consequência maléfica para a saúde das pessoas. Então, quando Deus ele proíbe a alimentação desses tipos de animais, por quê? Porque tudo aquilo que entra no seu corpo, ele tem a capacidade de contaminar o seu sangue. O seu sangue é o elemento que leva os nutrientes para toda parte do seu corpo, principalmente para o seu cérebro. Se o seu sangue está levando coisas impuras para o seu cérebro, com certeza o seu cérebro ele vai ser afetado. A capacidade de percepção moral e espiritual, ela também vai ser afetada. Uma pessoa que bebe bebida alcoólica, ela tem a sua capacidade mental deturpada. Uma pessoa que come alimentos que é considerados impuros, ele também com certeza vai ter a sua capacidade espiritual modificada. Sua percepção daquilo que é mal, daquilo que é incorreto diante de Deus. Então, tudo aquilo que tem a capacidade de denegrir o nosso corpo, com certeza ele vai causar uma consequência maléfica para a nossa mente. Então, sim, respondendo a sua pergunta, o ato da gente se prevenir de comer animais imundos, ou tudo aquilo que é imundo, com certeza ele trará uma percepção melhor a respeito daqueles sacrifícios que eram oferecidos, e principalmente, ele vai trazer para nós uma concepção daquilo que nós devemos ser diante de Deus. Deus é santo. Os animais que ele separou como limpos seriam santos. E nós também devemos ser santos, porque é isso que o livro de Levítico, capítulo 11, no verso 44, ele vai dizer o seguinte, olha: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, quando Deus ele separa o povo de Israel como santo, Deus agora está também instruindo ao povo como eles deveriam ser. Por quê? Porque eles vieram de uma terra onde era uma terra de idólatras. Pessoas que não tinham nenhuma
distinção entre animais, entre aquilo que poderia se comer ou não, entendeu? E agora Deus, ele está instruindo novamente o povo nas leis que já existiam anteriormente. Se você voltar lá em Gênesis capítulo 26, você vai perceber que Abraão, ele foi uma pessoa separada por Deus. Abraão, ele vem da linhagem de Sem, ou seja, da linhagem de Noé. E fala que quando Deus separou Abraão, Deus ele instruiu Abraão a respeito daquilo que ele deveria seguir. No capítulo 26, verso 5, vai dizer, olha, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, as leis dos animais limpos e imundos vêm desde o Éden. Noé sabia diferenciar o animal limpo e impuro. Ele ensinou seus filhos. Sem ensinou seus filhos, que foi passando de geração em geração. E agora fala que Abraão também obedeceu às leis, os estatutos e os juízos. O que acontece é que a linhagem de Abraão, ela se tornou escrava no Egito por 400 anos. Essas leis, elas foram se perdendo ao longo do tempo, entendeu? Se bem reafirmado. Agora Deus, ele traz o povo daquela escravidão e Deus tem que reafirmar tudo que já existia novamente. No capítulo 18 de Gênesis, no verso 19, vai dizer o seguinte, olha, porque eu escolhi, no caso aqui Abraão, né, que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Ou seja, a linhagem de Abraão seria um povo escolhido, a fim de estabelecer a justiça e o juízo. E a questão alimentar era uma lei moral também, ela não mudou, ela permanece até hoje, e ela tem a capacidade de fazer com que nós enxerguemos aquilo que é limpo e aquilo que é imundo, aquilo que é puro e aquilo que é impuro, e dá a capacidade das pessoas de tomar decisões corretas e sábias diante de Deus. E mais uma vez o amor de Cristo se demonstrando em Levítico, né? Porque se tem uma regra, se Deus deu essa dica, esse conselho para nós, essa lei, é porque se você pode perceber, como você disse, no mesmo contexto de Levítico 11, né? Ele fala, porque eu sou santo, né? E se ele quer o melhor sacrifício para ele, por mais que ele dava a opção de ser um sacrifício humilde, não era um sacrifício impuro. Então, se ele deixava o melhor sacrifício para ele, ele também quer o melhor para o servo dele. Você percebe? Sim. Se Deus não aceita a carne imunda, por que ele vai querer que o servo coma uma carne imunda, né? E você falou um ponto interessante também, um pouco mais à frente, lá em Isaías mesmo, ele fala também, né? Na verdade, a gente não pode esquecer que o livro de Levítico, ele aponta para um Deus que estava habitando junto com o povo de Israel. Deus, ele abominava o pecado e tudo aquilo que era em si. Então, o ato de Deus, ele exigir tantas leis, assim, de pecado, de purificação, né, de limpeza, isso aponta para a santidade de Deus lá no céu, entendeu? Ó, encontrei aqui. Isaías 66, verso 17. Os que santificam e se purificam para entrar nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos serão consumidos. Então a gente percebe aqui que, claro que com certeza é um contexto que eles faziam sacrifício para a deusa, mas assim, era comida abominável para Deus, era um sacrifício abominável, que era rato, porco. Então assim, era coisa que essa deusa aceitava, mas o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, Deus de todos os deuses, não aceitou, nunca aceitou e nunca vai aceitar, né? Sim, na verdade, aqui está falando dos sacrifícios, né, impuros, né, para os deuses estranhos, né. Eu acho que o capítulo 66 fala a respeito do fim de todas as coisas, né. Então, todos aqueles que não se adequam à pureza de Deus, né, um dia eles serão eliminados, né. Assim como uma pessoa, quando ela tocava um animal morto, ela ficava impura, isso indica que o pecado ele tem a capacidade de manchar o nosso caráter, de causar uma separação entre nós e Deus. O próprio livro de Isaías, capítulo 59, verso 1, diz que Deus ele não está surdo para que não possa ouvir, né? E nem os olhos fechados para que não possa nos ver. Mas os nossos pecados fazem essa separação entre nós e Deus, né? Lembrando também que
do ponto de vista cristão, né, bíblico aqui, Deus ele jamais criou o ser humano para comer algum tipo de animal, né? Quando a gente vai para Gênesis capítulo 1, a alimentação que Deus deu ali para o povo, no caso Adão e Eva, era uma alimentação exclusivamente vegetariana. Nem tinha morte antes de animal, né? A morte ela passou primeiro do cordeiro. O cordeiro morreu primeiro para que pudesse providenciar uma roupa, né? Então só os animais limpos eram sacrificados porque eles apontavam para Jesus, para o verdadeiro sacrifício, né? O descendente que viria. Deus ele permitiu o uso de carne, né, para alimentação somente depois do dilúvio, lá em Gênesis capítulo 9, né? Que agora, a partir da alimentação carne, vai diminuir a expectativa de vida das pessoas, né? Mas Deus, ele sempre falou, se os animais limpos eu posso oferecer para Deus, quer dizer que eu também posso comê-los. Agora, se os animais imundos eu não posso oferecer para Deus, porque são abominação para Deus, então quer dizer que eu também não posso colocar para dentro do meu corpo, entendeu? Porque eu também, se eu tocar no animal impuro, eu me tornava abominável, mas nem se eu comesse, entendeu? Mais delicado ainda, né? É mais delicado ainda. Então, esse aspecto, ele remonta à santidade. Tudo aquilo que Deus separou como santo é santo. Entendeu? Amém por isso, né? Amém. E a graça de Deus, ela tá acima de tudo, né? Porque ela quer mostrar pra gente, acima de tudo, a malignidade que o pecado ele causa na vida da pessoa. Wesley, agora que já tivemos um esclarecimento, né, sobre Levítico 11, vamos um pouquinho mais à frente, que é o Levítico 13 e 14, aonde fala sobre lepra e purificação. O que a gente aprende com isso? Como podemos aprender sobre a purificação que Cristo havia de nos trazer sobre os nossos pecados? Legal essa pergunta, porque capítulo 13, ele remete basicamente ao que aconteceu com Adão e Eva, né? Aqui a gente tem um processo onde eles pegam uma doença, né? No caso aqui, as leis acerca de lepra, mas poderia ser qualquer problema de pele, um fungo, uma micose, né? Que teria capacidade ali de ser uma doença infecciosa que passava para as outras pessoas, né? Então, a primeira coisa, a pessoa tinha que fazer uma análise dessa pessoa. Depois que essa pessoa era considerada imunda, né? No verso 46, vai dizer que ele vai ser imundo durante todos os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Então o que acontece? Se eu fosse considerado leproso, né, eu deveria ser excluído da sociedade ali de dentro da cidade de Israel, ou da cidade em que eu morasse. Eu deveria morar lá fora, longe do povo. Por quê? Porque o meu pecado ele era contaminante para as outras pessoas. No livro de Ezequiel, capítulo 28, e livro de Isaías, capítulo 14, verso 12 em diante, vai falar sobre a origem do pecado, né? Livro de Apocalipse, capítulo 12, também, 12, versos 7, 8 e 9, vai falar sobre também a origem do pecado, que foi lá no céu. Deus, ele expulsou de lá do céu o pecado e os pecadores, Satanás e os seus anjos. Quando eles convencem também Adão e Eva de pecado, Adão e Eva cometem um pecado, e o que Deus faz do jardim do Éden? Ele tranca, né? Deus fecha o jardim, veda o acesso à árvore da vida e expulsa eles do jardim, manda eles para fora. Agora eles vão viver exilados, fora da cidade. Então, esse aspecto aqui da lepra, a lepra em si, na Bíblia, ela é um símbolo de pecado, né? Aquilo que é repulsivo diante de Deus. E afasta, no caso aqui, a pessoa que era leprosa do convívio das outras pessoas. Da mesma pessoa que um leproso, ela era separada do convívio da sociedade, o pecador, ele é separado do convívio de Deus e dos santos anjos que nunca pecaram. Entendeu? Sim, muito interessante. E então o capítulo 13, ele aponta para essa questão espiritual. Entendeu? O pecador leproso, ele é separado
diante de Deus. E Agora o capítulo 14, ele vai trazer a questão da reconciliação. Entendeu? Como que pode se reconciliar um leproso? Né? Um leproso ele é reconciliado quando ele é curado da sua lepra. E você vê como que é interessante, né? Essa questão de Levítico 13 e 14. Quando Jesus chega para dar sentido à lei que ele deu, havia muita dúvida ainda, porque quando a gente percebe que, como você disse, né, o pecador ele não poderia ter acesso ao santo, que é Deus, os seus anjos, ele não poderia ter o acesso ao leproso, correto? E qual que era a interpretação das pessoas que Jesus veio para explicar? Era devidamente Levítico 14, que havia uma reconciliação, havia o perdão. Conseguiu compreender? Sim, na verdade, desde quando Adão e Eva cometeu o pecado, antes mesmo dele ser expulso do jardim, Deus já prefigurou uma reconciliação eterna, que era apontada pelo sacrifício do cordeiro. Então, toda vez que a pessoa ela trazia um cordeiro ali, reconhecendo o seu pecado, né, isso demonstrava fé naquilo que Deus providenciaria. E a pessoa ela podia viver em paz com Deus. Por quê? Porque ela tinha certeza de que Deus o aceitava como seu filho também. Entendeu? Então, no capítulo 14, a gente vai perceber que no capítulo 14, verso 2, diz o seguinte: essa será a lei do leproso. No dia da sua purificação, será lavado, levado ao sacerdote. E este sairá fora do arraial e o examinará. Ou seja, o fato do sacerdote sair do santuário e sair fora do arraial e ir lá fora analisar o pecador, né, no caso ali o leproso, aponta para aquilo que Cristo fez. Cristo ele sempre existiu. Mas a Bíblia em João, capítulo 1, verso 14, diz que o verbo, né, Cristo, ele se fez carne. E ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, ele saiu lá do santuário celestial e ele veio a essa terra de pecado. Ele saiu do arraial, entendeu? Onde o convívio das pessoas que eram, entre aspas, santos, dos anjos, de Deus, né? Ele sai de lá e vem para aqui, para analisar o pecador, a fim de que possa purificar ele, entendeu? Quem que no caso aqui era o leproso? É uma representação da humanidade, né? Pecadora, que está fora do convívio da presença de Deus, não tem acesso direto ao santuário. Aí precisa de um intercessor, um intermediador que sai de lá e vem até aqui. Então, o fato do sacerdote ir lá representa Cristo que saiu do seu trono e foi buscar. A história das 99 ovelhas, né, que Cristo conta lá em Lucas 15, né? Ele tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. Ele largou as 99 no aprisco e foi atrás daquela que se perdeu, né? Amém. Então, isso aponta para a bondade de Cristo. O próprio sacrifício aqui que era feito, né? Sempre tem a questão do sangue que era derramado, né? Então, o hisopo, né? Ele era uma erva, que ela era uma erva curativa, né? Era uma erva que tinha a capacidade, assim, de curar fungo, dessas coisas. Então, o hisopo estava ali, o carmesim, né? A questão vermelha, né? Pau de cedro, uma madeira também, que ela tinha essa capacidade antifúngica, né? E ele pegava duas rolas, né? Ou duas pombas. Uma ele sacrificava, outra ele soltava, né? Ele pegava o sangue daquela rolinha, colocava um pouco d'água e ali tinha uma lavagem, né? Que ele tinha que pegar o sangue ali e aspergir no leproso. Então a Bíblia fala que pelo sangue de Cristo nós fomos purificados, né? Amém. O lavar regenerador, ou seja, por meio da morte de Jesus, nós somos purificados. Aqui aponta também que depois de 7 dias, né, que o sacerdote tinha visto ele deveria rapar toda a sua cabeça, todos os pelos do seu corpo, ele deveria lavar as suas vestes, e no 8º dia ele deveria se apresentar diante de Deus, levando sacrifícios e ofertas de manjares,
alimentos, né? Que ele também ali comeria, ele deveria levar um azeite. Esse azeite ele era dedicado a Deus. O azeite ele era colocado na orelha direita, na mão direita, no pé direito, né? Indicando a totalidade do corpo agora seria dedicado a Deus. E essa pessoa, por meio da atuação do sacerdote, ela era reconciliada com Deus e ao convívio natural junto à sociedade ali de Israel. Um dia, Cristo ele vai voltar aqui a essa terra e ele vai buscar todos aqueles que o aguardam para a salvação. E nós seremos levados para o céu. E lá nós ficaremos por 1000 anos. E depois nós voltaremos e Deus restaurará essa terra mais pura e mais perfeita. Aí já não vai haver mais pecado. Mas a lei da lepra, ela representa o amor de Deus em buscar, purificar e reconciliar o pecador. Amém por isso. Olha, o livro de Levítico revela o amor de Jesus, mas é muita oração para conseguir compreender, porque é mínimos detalhes que apontam para o sacrifício, né? Sim. Como é um livro muito complexo, vamos parar aqui em Levítico 14, vamos dar um tempo para você, leitor, você que está vendo o vídeo, espectador, e a gente também dar uma processada, entender mais, se aproximar cada vez mais de Jesus. Vocês também podem deixar suas dúvidas aqui no comentário. Vai ter cortes no Instagram também. Se você tiver dúvida sobre o livro de Levítico, pode deixar aqui, que também vamos colocar no próximo podcast, viu? Fiquem com Deus a todos e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Eu queria dar uma dica aqui de leitura. A gente tem aqui o comentário bíblico Andrews, né? Ele vai de Gênesis a Esther. Isso aqui você encontra ele na Casa Publicadora Brasileira, a CPB. É um livro muito bom, né? Que tem todo o comentário, comentando de Gênesis até o livro de Esther. O livro de Levítico também está incluso, né? Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre o amor de Deus no Antigo Testamento, é um comentário muito bom, eu indico. Até mais, gente.